Olá, irmãos. Bom dia a todos. Hoje nós voltamos aqui trazendo algum conteúdo espírita para a nossa própria iluminação. E a gente optou mudar um pouquinho. Nós vínhamos trazendo textos do Fonte Viva, né? E como nós participamos às segundas-feiras de um grupo de estudo do estudo aprofundado da doutrina espírita, e estamos aqui estudando as parábolas de Jesus, então a gente optou por unir o útil ao agradável, né? E tentar conciliar essa ideia do nosso bate-papo semanal junto com esse estudo, porque à medida que nós vamos nos debruçando sobre a apostila da FEB, em conjunto com os textos evangélicos, nós também vamos nos deparando com muita informação que Emmanuel nos apresenta nesse compêndio, né? Então, são os evangelhos segundo Emmanuel, né? Que na verdade é um grande compêndio montado por trabalhadores espíritas que reuniram todas as obras na linha do Fonte Viva, né? Reuniram todas as obras nessa linha, onde Emmanuel se utiliza de uma passagem do Novo Testamento, das cartas de Paulo, para elaborar textos, e reuniram então todos os textos elaborados sobre aquela passagem, a respeito daquela passagem, né? Porque em muitas situações Emmanuel não irá se limitar a compor um único texto sobre uma passagem bíblica. Ele vai compor vários textos que estarão distribuídos em diversas obras e muitas vezes em revistas. Então, ficou assim quase que óbvio que nós deveríamos sim, pelo menos durante um período, abrir mão da análise somente do livro e passarmos a uma abordagem mais ampla dos temas propostos pelo estudo aprofundado da doutrina espírita. E no dia de hoje a gente vai então trabalhar o roteiro 5, né, do livro 3, do módulo 3, do estudo aprofundado da doutrina espírita, dos ensinos e parábolas de Jesus, que trata do credor compassivo. Aliás, do credor incompassivo, né? Esse texto do credor incompassivo, ele está presente no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser acessar a apostila da FEB, e a gente recomenda bastante que você baixe e acompanhe então o conteúdo dessa apostila, porque ele é muito rico. E nós vamos trazer simplesmente complementos, né? Nós vamos fazer algumas colocações que decorreram do próprio estudo. Então, agora que nós introduzimos essa nova ideia que está surgindo aqui, a gente começa, como de comum, né? A gente voltar um pouquinho no tempo para entender aonde está inserida essas ideias que o Cristo vai nos apresentar, né? De onde surgiram, o que desencadeou o Cristo a nos oferecer aqueles ensinamentos que nós iremos estudar. Bom, então precede o texto uma passagem que Pedro se aproxima dele e pergunta: Senhor, quantas vezes terei que perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Bem famosa, né? Acreditamos que todos nós conheçamos essa passagem, né? Então, essa é a pergunta honesta de Pedro. Pedro quer de fato saber, porque a prática do perdão não é uma coisa muito comum nos tempos do Cristo, né? Na verdade,
existe uma lei, a lei de Talião, que estabelece que quem mata é o olho por olho, dente por dente, né? O que você faz, você paga na mesma moeda. E o Cristo vem trazer a ideia do perdão, né? Então Pedro questiona essa ideia com justiça, porque culturalmente aquelas pessoas estão habituadas a outra prática. E aí ele diz assim, será até 7 vezes, porque para Pedro naquele instante, 7 é um número bastante amplo, né? Talvez ele esperasse, não, Pedro, perdoa 3, tá bom já, né? A gente já não consegue perdoar muitas vezes nenhuma, né? Então aí a capacidade de Pedro de perdoar de repente até 7 vezes, né? Mas o Cristo surpreende a Pedro e responde, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, e os versículos 21 a 22. Né? E aí segue no versículo 23, então, Cristo dá início e diz, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar as contas com seus servos. E ele passa a narrar a parábola, que eu não vou abordar, porque está na apostila, mas a gente vai traçar algumas considerações, né? Porque ele vai, então, nos apresentar o reino de Deus como os elementos que ele passa a traçar. E é o próprio Jesus que nos situa o que é o reino de Deus. Porque é necessário a gente se questionar. Por que ele inseriu o reino de Deus ali no meio da conversa? O Pedro estava perguntando de perdão e ele já insere ali nesse contexto a ideia. Porque o reino de Deus é semelhante a um rei. O que ele quer dizer com isso, né? Bom, no livro Boa Nova, né? No livro Boa Nova, nós vamos ter no capítulo 3, um capítulo que se intitula Primeiras Pregações. Para mim, esse capítulo foi muito significativo, porque foi nele que eu fui entender essa ideia do reino de Deus. Que para o povo hebreu era muito geográfico, era realmente um reinado, né? Era um país, digamos assim, para a gente entender nos dias de hoje, né? Mas o Cristo, quando questionado pelo sacerdote Hanã, no templo de Jerusalém, ele está lá no templo visitando, e Hanã vê aquele homem simples e vai lá, Hanã vai meio que tirar uma onda com o Cristo, né? Porque vê nele uma pessoa muito simples, e Hanã um sacerdote, com vestimentas riquíssimas, adornos. Então ele vai lá e o Cristo fala do reino de Deus e ele pergunta, que reino é esse que tu está falando? E aí o Cristo nos apresenta essa ideia do reino de Deus. Ele vai dizer a Hanã assim, este reino, o reino de Deus, é obra divina no coração dos homens. De primeiro momento, talvez a gente não consiga compreender, mas esse reino é obra divina, quer dizer, não é geográfico, já está dizendo isso, e está no coração. O que o coração significa? Bom, em primeiro lugar é vida. Coração e vida são conceitos que estão simbolicamente vinculados, e não só simbolicamente, né? Literalmente também. Coração é vida. Mas coração também é sentimento. Né? Vai ver o Dia dos Namorados, o que a gente tem aí representando? Né? A imagem do coração, sentimento. Então, simbolicamente, a ideia de coração nos vincula de forma mais direta a esses dois conceitos. É posteriormente ao amor também. Né? E quando nós nos referimos, nós espíritas nos referimos ao amor, não o amor carnal, mas o amor fraternal.
Porque o amor carnal também vincula-se a esse símbolo. Muito bem. Se o reino de Deus é obra divina no mundo dos corações, no mundo dos sentimentos, que é exatamente o que dá vida ao homem, e se a tese, o início de toda a conversa, resumiu-se pelo perdão, então é no perdão que reside as ideias que nos serão apresentadas a partir daí. Então a gente inicia a nossa leitura entendendo que o Cristo abordará um sentimento e nos apresentará a relação entre Deus e nós, tendo por base esse sentimento, qual seja o perdão. Mas ao longo do diálogo nós veremos que o Cristo nos apresenta um filho do perdão. Porque o tema maior é o perdão. É o tema que dá início à tratativa. Mas o Cristo nos apresenta um filho do perdão. E à medida que a história avança, a gente vai perceber qual é esse sentimento. Vamos perceber de maneira literal. Lá nos versículos 32 e 33, quando Cristo diz assim: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogastes. Não devia tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Então, fica claro agora qual o tema. Misericórdia, filha do perdão. Sem misericórdia, perdão inexiste, né? E vamos refletir que sem a misericórdia divina nas nossas vidas, porque o reino de Deus é um rei, e esse rei também tem a sua simbologia. Esse rei, ele representa aí a lei divina, regendo as nossas vidas de servos, né? Que temos no nosso derredor nossos conservos, nossos próximos, né? E sem a misericórdia divina na nossa vida, toda a nossa vida seria pior do que o pior dia que nós enfrentamos nessa encarnação. E aí, eu convido a cada um de nós a refletir no nosso pior dia. Porque só assim a gente vai começar a entender o nível da misericórdia divina e a benesse que ela cria para nós. Porque vamos entender, somos todos extremamente endividados. Espíritos de terceira ordem, hoje somos o nosso top de linha, o melhor que há. E não somos lá grandes coisas. Então imagina os débitos que nós já que nós já nos vinculamos nas encarnações anteriores. Esses débitos estão pendentes de resgate, na sua grande maioria. Por quê? Porque a misericórdia divina percebe que nós não temos condição para pagar. Perdoa. É o que o Cristo fala a Pedro e aos demais apóstolos. E a nós nesse momento. Então esses dias em que nós vivemos um dia de paz, não precisa ser aquele dia que acontece uma coisa maravilhosa e a gente fica exultando e a gente se regozija em como Deus é bom. Mas é um dia de paz. Esse dia nós o recebemos por misericórdia divina. É daí que vem a ideia do volume da dívida daquele servo. Era enorme, era um volume assim fabuloso. Como um servo teria emprestado aquele volume tão grande de recursos que com certeza nenhum rei teria condições de pagar? Essa é a referência. São os nossos débitos.
É o Cristo falando de forma muito sutil a Pedro: Pedro, tu tem tanto débito. E falando para mim: André, tu tem tanto débito. Então entenda que se eu fosse cobrar mesmo, a tua vida não ia ficar nem perto de boa. A tua vida ia ser algo que tu provavelmente não consegue imaginar. Talvez tu enlouquecesse. E por misericórdia, Deus não permite que isso ocorra. Mas muito bem, eu tenho dito que sou fã de carteirinha mesmo de Emmanuel, né? Então, a partir daí, eu recorri a essa obra, né, o Evangelho segundo Mateus, para analisar o que Emmanuel nos apresenta nessa passagem. E no livro Perante Jesus, no capítulo 9, ele vai compor um texto que se intitula O Ofendido. E eu selecionei algumas pequenas passagens aqui, só duas, né, para que a gente possa refletir juntos. Diz Emmanuel assim: em todo processo de ofensa, quem a recebe se encontra num significativo momento de vida espiritual. É quem dispõe do privilégio de desfazer as trevas dos gestos impensados. Porque é no momento em que eu estou capacitado que a misericórdia divina se afasta de mim e permite que eu entre em contato com os débitos do passado, porque ela percebe que eu tenho condições de saldar. Por isso que Emmanuel está falando isso daí. É o privilégio de ter conseguido construir estruturas que possam suportar aquele momento, aquele contato, que é um contato com o débito do passado. E muitas vezes com uma prova para nosso crescimento, né? Não só débitos do passado, mas na grande maioria serão débitos do passado, porque somos extremamente endividados, irmãos. Então a gente começa a entender, né? Emmanuel vai desfiando esse novelo para nós e a gente começa a entender como é que isso funciona, né? E aí Emmanuel vai concluir com uma outra linha que a gente selecionou, dizendo assim, ó: por isso mesmo, não traça o Divino Mestre quaisquer obrigações para os ofensores. Perceberam isso? Isso é uma coisa sutil, né? Por que Jesus não traça nenhuma? Jesus traça a obrigação para o ofendido, mas não para o ofensor. O ofendido que tem que perdoar não 7, mas 70 vezes 7. E o ofensor nada, nem toca no assunto. Por quê? Por misericórdia. É a misericórdia que me coloca sob as suas asas enquanto eu não consigo. Porque o ofensor não tem instrumentos para crescer naquele momento, pelo menos. Para isso a lei de justiça oportunamente se encarregará de cobrar os débitos. Mas o ofendido, ele tem essas estruturas, ele construiu. E é muito significativo para nós, que estamos construindo estruturas aqui no Espiritismo. Ou seja, lá onde for. A gente está se capacitando e pretende viver uma vida de paz, né? Mas a paz nem é nossa. E se a gente está se capacitando para a batalha. Perceberam isso? Está subentendido, né? Bom, passando para outra obra de Emmanuel, o livro Amigo, no capítulo 16, esse capítulo que vai se intitular Para Viver Melhor, Emmanuel vai nos falar um pouquinho do agressor, né? Porque, por enquanto, a gente tem pincelado de lá e de cá, mas aqui ele foca no agressor. Ele diz assim, ó, isso para os momentos em que nós somos agressores, tá? Não é só o agressor da gente, porque nós somos agredidos, mas nós somos muito mais agressores do que agredidos, né? Então é para a nossa reflexão íntima, tá? Emmanuel fala assim: imaginemos o usufrutário da moradia a martelar estruturas da sua própria casa, em momentos de revolta e azedume. Então toda aquela efervescência, toda aquela agitação
martelar estruturas da própria casa. O reino de Deus desconstruindo. Na verdade não se desconstrói, né? Mas impede a sequência da construção. E aí ele segue dizendo assim: quanto mais repetidos os acessos de amargura e ressentimento, mais ampla a depredação em prejuízo próprio. Quando eu estiver sendo agredido, eu tenho que perceber esse papel no agressor. Destrói-se a si mesmo. É quando eu estiver agredindo, eu preciso perceber, despertar a minha lucidez para isso. Destruo-me a mim mesmo. Segue ele dizendo assim: daí nascem muitas moléstias obscuras, diagnosticáveis ou não. Eu acho que nesse caminho eu não vou tocar, porque todos nós temos experiência própria para pensar. Então cada um reflita. Eu refleti, sinceramente, né? E isso fica muito claro para cada um de nós. Isso daí são palavras de uma transparência absurda. Não dá para negar. Segue Emmanuel dizendo assim, ó: perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Perdão e tolerância quer dizer aquela condição de suportar, né? Tolerar é suportar. E suportar não é só aguentar. Suportar é dar suporte também. A gente precisa refletir nessas ideias, né? Porque não é só aguentar que a gente tem que fazer. A gente tem que dar suporte, né? São os elementos que vão sustentar, portanto, suportar a nossa paz íntima. Quer viver em paz? Olha aí. Receita do bolo de Emmanuel. Segue ele dizendo assim, ó: desculpar faltas e agravos será libertar-nos de choques e golpes que vibraríamos sobre nós mesmos, irmãos, criando em nós e para nós dilapidações e doenças de resultados imprevisíveis. O perdão não é para o outro. O perdão é para mim. Quando Cristo recomenda a Pedro, perdoa não 7, mas 70 vezes 7, em benefício próprio de ti, Pedro, ele poderia ter complementado. Porque é para isso. A gente vai achar, eu vou perdoar porque achando que está fazendo um favor ao outro. Emmanuel está falando que o perdão nos liberta. Liberta do quê? De algemas. Eu estou preso. Aqui algemas do ódio, da amargura, do rancor, da mágoa. Revivendo o momento. Esses sentimentos me fazem reviver continuamente uma coisa que já passou. E o agressor muitas vezes nem lembra mais. Porque é do ditado popular. Quem bate esquece, quem apanha lembra. Lembra se guardar a mágoa, né? E a gente guarda. E a gente lembra. E revive, pior. Então, tá aí a recomendação. Tá aí o produto. De forma muito clara, para que a gente reflita. E aí a gente vai para outra obra, livro Rumo Certo, capítulo 15, aonde Emmanuel vai dizer assim: se a injúria nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós. É uma recomendação para... Porque muitas vezes, gente, é difícil, sabe? Tem aquele caso em particular que aplicar isso daqui é difícil, não entra, por mais que Emmanuel nos coloque, parece que não entra, tá? É por isso que Emmanuel escreveu tanto, viu? É gigante o número de textos
que nos apresentam conceitos nisso, em benefício próprio de nós, né? Então, olha só a recomendação. Se a injúria nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores, na condição de filhos de Deus tanto quanto nós. Igual para igual. E situando-nos no lugar deles, isso é muito difícil de fazer, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos vemos vítima. Desafiador. Mas é assim que a gente vai se tornar boa terra, aplicando alguma coisa disso daqui. Mas é desafiador. Aí ele vai falar assim, ó, recordaremos, nesse processo onde a gente começa a pensar, qual a minha parcela de culpa nesse atrito que eu me coloco como vítima? Qual a minha parcela de culpa? Ele vai falar, recordaremos em silêncio nossos próprios impulsos infelizes. Impulso, vem lá de encarnações anteriores. A gente é o nosso melhor, mas o nosso melhor carrega muito pior. E o impulso representa o melhor que eu cheguei. E ele está falando de impulsos infelizes. E ele vai falar, recordaremos em silêncio as sugestões delituosas. Porque junto de um recurso infeliz, de um impulso infeliz, esse impulso abre uma porta para que nós recebamos sugestões de delitos, de crimes. Aí já não somos só nós. Já estamos com a patota montada. Para o bem e para o mal. Nesse caso, para o mal. Infelizmente. Recordaremos em silêncio as pequenas acusações indébitas. Porque aí, com essa patota, a gente começa a trocar ideias, sem perceber. Achando que é tudo da nossa cabeça. Ou percebendo, de repente. E aí surgem... Ah, mas ele isso. Ela aquilo. E a gente começa a fazer algo que o Cristo determina que nós não façamos. Julgar. E condenar. Porque no nosso julgamento não é o julgamento da lei. No nosso julgamento, nós não queremos justiça. A lei quer justiça. Nós queremos vingança. Infelizmente, nós queremos vingança. E acusamos, e julgamos, e condenamos. E perante a nossa condenação prévia, acusamos. Pequenas acusações, sutis, que muitas vezes vão na entrelinha daquilo que a gente fala. Julguemos-nos com espírito de melhora e a gente vai começar a enxergar. É o que Emmanuel nos diz aqui. Recordaremos em silêncio as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre os companheiros. Diminuto, pequenininho, sabe? Mas feitas junto com os impulsos infelizes, junto com a patota das sugestões delituosas, com base no nosso julgamento, visando vingança e a certa condenação. E aí Emmanuel diz assim, até que eles, sem maior resistência, diante de nossas mesmas provocações, olha só, porque Emmanuel vai traçando um modus operandi por intermédio do qual eu vou provocando. E pela provocação, muitas vezes uma outra alma boa, tão boa quanto eu, talvez até melhor, cai na posição de adversário perante nós. Então,
À frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo. Diz Emmanuel. Porque quando a gente se der conta disso, na frente do agressor a gente já não vai mais falar, eu te perdoo, e sim, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E finalmente a gente selecionou a questão 338 do livro Consolador. Para encerrar aqui, já fechando meia horinha as nossas considerações. E a questão 338, a pergunta que é feita é assim, por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Por quê? E a resposta é, a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio, eu mesmo, posso também errar 70 vezes 7. E talvez eu precise desse número de perdão. Talvez, com certeza, nós todos precisaremos. Nós todos já estamos usufruindo de 70 vezes 7 vezes pela misericórdia divina. Então era essa a nossa reflexão para o estudo dessa semana. Desejamos a todos uma semana de muita luz e muita paz.